e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos viajar até ao epicentro da humanidade, o coração das emoções. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 87º episódio do teu podcast favorito. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Aqui no Quem Cala Consente temos constantemente preparado o caminho para encontrares um plano para tu viveres em pleno. Já ouviste falar do planeador? O planeador é de facto o plano para tu viveres em pleno. Foi projetado para maximizares a produtividade e o trabalho do teu desenvolvimento pessoal. Procura o planeador nas lojas da Amazon ou então entra em contacto comigo e começa hoje a viver o teu plano para tu viveres em pleno. Como sempre, no Quem Cala Consente, vamos abrir a mente nesta viagem até ao fundo do oceano das emoções humanas. Ora, o que é que são as emoções? São essas maravilhas que nos fazem corar, tremer ou até soltar aquela gargalhada que nos deixa sem ar por vezes. São aquelas que nos fazem sentir em baixo, que nos fazem sentir menos bem em situações mais desagradáveis da vida. Mas hoje vamos tentar não dar espaço à simplificação. As emoções são complexas, são como um rebuscado prato de cozinha onde todos os ingredientes são importantes para um prato de sucesso. Ao longo dos anos, ao longo da evolução humana, as várias ciências têm-se debruçado sobre a ideia das emoções. Várias definições têm sido lançadas ao longo destes tempos. São respostas a estímulos externos ou internos, são estados afetivos, são a expressão do nosso bem-estar ou mal-estar psicológico. Mas aqui fica o segredo. Todas estas definições têm um grão de verdade, porque as emoções são tão multifacetadas quanto existem definições para elas. Têm várias camadas, como uma cebola, como dizia o outro. E tal como a cebola, as emoções fazem-nos chorar, mas também são as emoções que nos dão sabor à vida. Imaginem uma cena. Estão num jantar e, sem querer, derrubam uma taça de vinho na toalha branca. Ups! A vergonha invade, a face cora. Esta emoção não é má por si mesma. É uma resposta social que nos ajuda a manter comportamentos dentro de certos padrões. Ou então imagina que estás no trabalho e surge um desafio aparentemente intransponível. A frustração aparece. Mas atenção! Esta frustração pode ser a faísca para a inovação, para a superação. Existe um mito constante sobre a ideia de que há emoções boas e emoções más. Quem nunca ouviu dizer que a alegria é boa e a tristeza é má? Pois bem, isso é conversa disparatada. É conversa para quem não ouve o Quem Cala Consente. As emoções são como notas musicais. Não há notas más. O que importa é como são tocadas e em que contexto é que elas aparecem. A tristeza pode ser uma emoção que nos faz recolher, refletir e crescer. A alegria pode ser aquela faísca que nos impulsiona a partilhar e a criar laços. Mas, caros ouvintes, não se deixem enganar. Mesmo a alegria em excesso pode ser como uma música tocada alto demais que vai ensurdecer para o resto de toda a melodia. Pensa, por exemplo, na emoção do medo. Esta emoção é sempre pintada como uma vilã. E se tens acompanhado Quem Cala Consente, viste o número de vezes que nós fomos falando do medo. Aliás, um dos episódios debruça-se sobre a ideia de o medo estar a destruir a humanidade. Mas, na verdade, noutros episódios, à medida que fomos destrinçando, esmiuçando os detalhes, fomos percebendo que o medo pode ser nosso aliado, alertando-nos para os perigos, ajudando-nos a sobreviver. É como ter um sistema de alarme interno. Agora, se esse alarme disparar por tudo e por nada, aí sim, o medo é um problema. Vamos pôr as cartas na mesa e falar desta dicotomia das emoções boas e das emoções más.
que é uma perigosa crença para a própria da sociedade. É uma ideia antiquada de dividir para conquistar. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que as emoções são como mensageiros. Elas chegam como notícias. Umas são agradáveis, outras nem tanto, mas todas são importantes. A tristeza, por exemplo, traz consigo uma mensagem de perda ou desapontamento. Mas será que isso é mau? Não. Ela convida a fazer uma introspeção, a encontrar o que realmente valorizamos. E se ignoramos esta mensagem, se reprimimos a tristeza, se fingimos que está tudo bem, começamos a construir uma fachada que mais cedo ou mais tarde vai acabar por rachar. Imaginem uma sociedade onde todos rejeitam emoções consideradas más. E o que é que vamos ter? Vamos ter algo muito semelhante a este novo movimento Namastê, com uma legião de pessoas a sorrir por fora e a desmoronar-se por dentro. Vamos ter toda uma nova era de inclusividade, quando dentro de si as pessoas são tudo menos inclusivas. E o que é pior é que esta dicotomia começa a ajudar a fazer surgir rótulos e estigmas. O Joaquim está sempre triste, deve ser fraco. A Maria está zangada, que gente mal educada. Rótulos, rótulos, rótulos. Maneiras de dividir a sociedade e não de unir a sociedade. Aonde é que esta crença na dicotomia das emoções nos leva? A uma sociedade que mascara problemas em vez de os enfrentar, que engole antidepressivos como se fossem chocolates, porque é mais fácil do que validar a tristeza ou a ansiedade. E aí a indústria farmacêutica vai agradecer, claro. As emoções, essas pobres coitadas, são transformadas em vilãs que devemos evitar a todo custo. E quem nunca leu o livro 1984 ou O Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley? Bem, se este é o teu caso, podes sempre recorrer a um destes dois livros para perceber como funcionam dois tipos de sociedade onde as emoções estão completamente reprimidas, num livro de uma forma e noutro livro de outra. Portanto, não se deixem enganar. A crença nesta dicotomia é perigosa porque nos distancia da nossa humanidade, da nossa capacidade de empatia. Se não aceitamos as nossas próprias emoções negativas, como é que vamos acolher as emoções negativas dos outros? Como é que podemos ser verdadeiramente compreensivos, solidários ou empáticos? Por isso, é tempo de abraçar as emoções como elas são. E não é umas mais do que outras, é todas as emoções. Deixar de lado essa ideia de emoções boas e emoções más. De começar a compreender que todas as emoções têm o seu papel e que a verdadeira força está na capacidade de as sentir, de as reconhecer, aprender com elas e transformar as emoções que são mais importantes para nós. Afinal, diz a frase já gasta que todos somos humanos e as emoções são as cores que vão pintar a tela da existência humana. Cientificamente falando. Falar de emoções cria a inevitabilidade de mergulhar um pouco na biologia destas emoções. As emoções existem num oceano tempestuoso que é o nosso cérebro. Comecemos por desvendar o mistério de como um cérebro, esta massa encefálica que temos ali entre as orelhas, lida com o turbilhão emocional que nos assola dia após dia. Imagina só, cada emoção que experimentas, seja uma alegria efêmera ou uma tristeza que parece não ter fim, é fruto de um concerto sináptico que se desenrola na nossa caixa craniana. E quando digo concerto, não estou a falar numa banda de garagem, mas sim de uma orquestra sinfónica com todos os instrumentos a tocar em perfeita harmonia. E quem são os maestros desta música? Os nossos neurónios, claro, que se comunicam através de neurotransmissores como a dopamina, a serotonina, que são mensageiros das nossas sensações de prazer e bem-estar, ou então o cortisol, o vilão do stress. Mas vamos a casos práticos, porque a teoria sem exemplos é como um jardim sem flores. Há estudos fascinantes, como aquele em que analisou o impacto da visualização de imagens emocionalmente carregadas no nosso cérebro. Os participantes eram colocados dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional
enquanto lhes eram mostradas imagens que despertavam emoções diversas. Ora, o que se viu foi um espetáculo de pirotecnia nas áreas do cérebro associadas às emoções, como a amígdala para o medo, o córtex pré-frontal para a regulação das emoções, o hipocampo para a memória emocional. E não é só isso. Havia casos, no meio deste estudo, que indivíduos com lesões específicas ou um tipo de treino cerebral em determinadas áreas do cérebro se comportavam como verdadeiros Spocks do Star Trek, sem a capacidade de sentir emoções, mostrando-se quase imunes à raiva, ao amor, ao medo, à alegria, dominando por déficit ou por treino em seres misteriosos da biologia. A química das emoções é um bailado complexo de neurotransmissores e hormonas que dançam ao som dos estímulos que nos envolvem. Para compreendermos esta dança, temos de olhar para os neurotransmissores como moléculas especialistas em transmitir as informações entre os vários neurónios. Estes mensageiros químicos atravessam o espaço sináptico, que é o pequeno vazio entre um neurónio e o outro, para se ligarem aos receptores específicos na membrana pós-sináptica. Tomemos como exemplo a serotonina. Muitas vezes é apelidada de hormona do bem-estar. Quando os níveis de serotonina estão equilibrados, sentimos-nos felizes, calmos e confiantes. Em contrapartida, níveis baixos desta hormona têm sido associados a estados depressivos. O mesmo se aplica à dopamina, um neurotransmissor que nos permeia com sensações de prazer e satisfação e que está intimamente ligado ao sistema de recompensa do cérebro. Não podemos esquecer-nos da noradrenalina, que nos coloca em estado de alerta, aumentando a frequência cardíaca, a pressão arterial, preparando-nos para a ação. E a adrenalina, uma prima direta, que é a estrela de um espetáculo, quando estamos em situações de luta ou fuga, inundando o corpo com energia para enfrentar ou escapar de potenciais perigos. E há pouco falei-te do cortisol, a hormona do stress, que a longo prazo pode de facto ser um vilão nesta história, pois níveis elevados de cortisol cronicamente podem levar a uma série de problemas de saúde, incluindo a depressão e a ansiedade. Interessante é também a ocorrência de substâncias como as endorfinas, que são analgésicos naturais do corpo libertados, por exemplo, durante o exercício físico, e que nos vão proporcionar uma sensação de euforia, o famoso hype dos corredores. Mas o que torna toda esta química ainda mais fascinante é a plasticidade. O cérebro é capaz de alterar a sua própria química em resposta às nossas experiências. É o que acontece com a neuroplasticidade, onde a aprendizagem e as experiências podem reforçar ou enfraquecer determinadas vias neuronais, afetando assim a libertação e a sensibilidade aos neurotransmissores. E assim, tentei colocar de uma maneira simples, de uma maneira ultra resumida, o lado mais científico, mais biológico, mais químico das tuas emoções. Na psicologia, as emoções são entendidas como reações complexas do organismo que envolvem estes componentes fisiológicos, mas também componentes comportamentais e experiências subjetivas. Eu não disse que isto era uma orquestra sinfónica completa. Mas se, por exemplo, falarmos da psicanálise, segundo Freud, as emoções, especialmente as mais intensas, são como icebergs no oceano da mente. A pontinha que emerge à superfície é apenas uma pequena porção da história toda. Lá no fundo, no inconsciente, estão as verdadeiras razões pelas quais uma Rita, por exemplo, se irrita sempre que o chefe lhe pede para ficar depois da hora. E não é só porque ele lhe estraga os planos de ir ao ginásio. Talvez haja ali um conflito edipiano mal resolvido aí pelo meio, quem sabe? Mas isto diz a psicanálise. Se avançarmos para a terapia cognitiva, o foco muda um pouco. Não estamos mais a escavar o passado com uma pá, mas sim a observar os pensamentos e as crenças que estão a dar origem a estas emoções. Se a Rita pensa que ficar depois da hora é um sinal de incompetência, claro que ela vai ferver em pouca água. A terapia cognitiva pode ajudar a Rita a remodelar estes pensamentos e perceber que, às vezes, ficar mais um pouco é apenas ficar mais um pouco. No último episódio falei-te também da programação neurolinguística. Onde é que a PNL entra aqui?
A PNL é o tal GPS da mente. Se estás perdido na autoestrada das emoções, a PNL ajuda-te a encontrar a saída mais rápida e mais eficaz. Através de técnicas de linguagem e comunicação, a PNL ensinou a Rita a reprogramar a sua mente e transformar a ira num foco mais positivo. Talvez da próxima vez que o chefe lhe peça para ficar até mais tarde, ela o faça com um sorriso nos lábios, a pensar no bónus de final de ano, a pensar nas grandes vantagens que isso lhe vai trazer. Todas estas abordagens foi cientificamente falando, porque têm um lugar no coração das emoções. É importante percebermos como é que as emoções funcionam, como é que elas vêm desde as profundidades escuras do inconsciente, como é que elas possuem uma lógica de pensamento, como é que elas têm uma estratégia de linguagem, para então entendermos a importância das emoções como mensageiras e criadoras de comportamento. As emoções têm sempre algo a dizer e cabe a nós ser bons ouvintes. Emoções e comportamento humano. Já andamos pelos oceanos das emoções, agora vamos parar um pouco nas florestas densas do comportamento humano. Imagina-te num labirinto onde cada escolha que fazes, cada caminho que tomas, é influenciado pelas tuas emoções. Se estás a sentir-te corajoso, talvez escolhas o caminho mais escuro e misterioso. Se estás com medo, optas por um trajeto mais iluminado, aparentemente seguro. Imagina isso no teu dia-a-dia. E, na verdade, notarás que não é muito diferente. As nossas emoções são como ímãs que atraem comportamentos específicos. Se estás furioso porque se meteram à tua frente no trânsito, a probabilidade de acelerares e fazeres uma ultrapassagem arriscada vai disparar. Estás ali conduzido pela emoção, não pela razão. E aqui entra um personagem fascinante: a inteligência emocional. A inteligência emocional é a tua capacidade de reconhecer e entender as tuas emoções e as emoções dos outros. É saber que depois de seres traído pelo teu melhor amigo, a tristeza que sentes pode levar-te a isolar-te. Mas se fores suficientemente inteligente e emocional, vais perceber que isolar-te é apenas uma reação temporária e que conversar sobre o que aconteceu vai ser a primeira das melhores opções disponíveis para ti. E por que tanta relevância, perguntas tu? Porque a inteligência emocional é como o molho de sucesso para qualquer receita. Ela pode melhorar as tuas relações pessoais e profissionais, aumentar a tua performance no trabalho e até ajudar-te a liderar de forma mais eficaz, seja no teu dia-a-dia, seja profissionalmente, seja familiarmente e com os teus amigos também. Pessoas com altos níveis de inteligência emocional tendem a ser mais resilientes. Ou seja, quando a vida lhes atira um limão, em vez de fazerem uma cara amarga, fazem uma bela de uma limonada. São os mestres na arte de transformar experiências negativas em aprendizagens e crescimento pessoal. E depois de viajarmos até ao coração das emoções, depois de tentarmos perceber como as emoções influenciam o nosso comportamento e como é que elas existem em nós, vamos conseguir dar o primeiro passo para deixar de ser marionetas emocionais. Temos de exercitar a nossa inteligência emocional, praticar a autoconsciência, a autogestão, a consciência social e as habilidades de relacionamento. Enfim, é um trabalho árduo, mas que aqui no Quem Cala Consente já foquei tantas e tantas vezes em episódios anteriores. Se não os ouviste, pois eu deixo-te aqui um repto. Vai ouvir ou vai recordar, se quiseres, episódios anteriores onde falamos da autogestão, da autoconsciência, da autoimagem. E depois regressas na próxima semana para falarmos sobre inteligência emocional. E cá estamos nós, no final de mais uma viagem no teu podcast favorito. Hoje viajamos no mundo das emoções, uma montanha russa que todos nós fazemos desde que nascemos até ao dia em que decidirmos partir.
As emoções ora nos atiram para escuros túneis interiores, ora nos auxiliam a ver a vida de uma maneira bela, brilhante e funcional. Se este episódio tocou alguma corda sensível em ti, se te fez sorrir, pensar ou até mesmo revirar os olhos para trás, então, meu amigo, minha amiga, está na hora de partilhares esta pérola de sabedoria com todas as pessoas que tu conheces. Partilha com os teus amigos, partilha com os teus familiares, partilha com o gato da vizinha, partilha com toda a gente. Espalha a palavra, mostra ao mundo que estás disposto a ser mais do que um passageiro neste navio chamado vida. E assim, todos juntos, vamos encontrar o prometido plano para tu viveres em pleno. Cada episódio é uma semente que estamos a plantar juntos e cada partilha tua, cada comentário e testemunho teu é o sol que faz crescer este podcast. E é por aí estares, desde o princípio, por me acompanhar nesta jornada, que eu estou profundamente agradecido, assim, polvilhado com um sorriso. Por isso, um obrigado profundo, do fundo do meu ser humano, cheio de emoções, tal como o teu. Até ao próximo episódio e não te esqueças, a vida é muito curta para ser vivida na sombra das emoções não compreendidas. Até lá, mantém-te inspirado. Se precisares de auxílio, já sabes onde estou. Contacta-me, diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Marco Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.